capítulo de número 13, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós também não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Por enquanto, só até aqui. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o teu santo nome pela gloriosa misericórdia e bondade que nos alcançaste neste dia. Te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade que mais um domingo, em sua casa, na comunhão dos santos, o Senhor nos permite vir até aqui para te adorar e aprender da tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade. Te peço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoá-los, trazendo a iluminação da tua palavra, para que nós sejamos instruídos por ela, ensinados e disciplinados pelo teu Santo Espírito. Quanto a mim, te peço que não saia da minha boca nenhuma palavra que não convém do teu ensino, da tua verdade. Guarda-me de revelar o meu pé contra ti, na presença do teu povo, para a glória e louvor do teu santo nome. Por isso te peço, ó Pai, nos ajuda nesta manhã, tira toda a dispersão, que possamos estar com a mente e o coração altivos e cativos à tua presença, sensíveis à tua voz. Fala conosco, nos ensina, nos instrua, nos exorta para o louvor do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, continuando o capítulo 13 de João, tá? Dá para fazer uma coletânea de estudos só do Evangelho, do capítulo 13 de João. E isso vocês vão ver no final do capítulo, como a gente pode aprendê-lo. Mas, dando continuidade aqui ainda aos ensinamentos de Jesus, somente para com os 12, lembrando que agora eles estão no cenáculo, certo? Eles estão na casa de Deus aprendendo com o próprio Senhor Jesus acerca do direcionamento que ele tem para os seus discípulos. Não é mais abrangente para todos, não é mais uma palavra evangelística, é sim agora uma palavra direcionada aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que reconhecem e entendem que Senhor Jesus é mestre e Senhor, e agora então o Senhor se senta com eles e ensina. Já foi repetido, não vou repetir mais, mas semana passada nós vimos que o ensino, a ação de Jesus do lava-pés é uma lição que ele dá aos seus discípulos, e ele pede para que isso seja replicado por causa do exemplo que ele mesmo deu. Assim como eu fiz, que vocês façam também. E em verdade digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se bem-aventurados sois, se praticarem tudo aquilo que eu vos ordenarem a praticar. Isso aqui é uma ordenança e um ensino do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Agora ele passa então a indicar o traidor. De forma indireta, ele passa a comunicar aos seus discípulos que no meio deles haveria um que trairia. E isso era uma verdade bíblica, porque havia uma profecia no Antigo Testamento acerca dessa realidade. E o próprio Senhor cita o Salmo de número 41, versículo 9, que aquele que come do meu pão levanta contra mim o seu calcanhar.
apresentando, mostrando, indicando que no meio deles haveria um traidor. O Senhor já havia, de certa forma, no início do capítulo 13, indicado que todos que estavam ali, quase todos que estavam ali, estavam limpos. Porém, um não estava. Aí começa, então, o questionamento dos discípulos. O Senhor Jesus, o mestre deles, está dizendo que no meio deles haveria um traidor. Aí começa aquela acusação na mente e no coração. Quem será? Quem será? Pedro pede para que o amado discípulo pergunte diretamente ao Senhor quem seria este traidor. E o próprio Jesus responde que aquele a quem daria o pão molhado, este era o traidor. E assim ele faz e entrega o pão a Judas. Discutimos alguns pontos acerca de Judas, mas o que é necessário que nós destacamos, que nós trazemos a nossa compreensão acerca de Judas, é a realidade de que muito possível não, é possível que no meio do povo de Deus existem aqueles que não foram por inteiro lavados e purificados. Isso implica em quê para nós? Que nós não devemos confiar em nossas próprias ações, nem muito menos no nosso próprio coração, porque o nosso coração ele é enganoso, ele é falho. As nossas emoções elas são voláveis, elas mudam conforme a realidade que está à nossa volta. Judas, vimos que ele aprendeu diretamente com o próprio Senhor durante 3 anos de ministério. Judas, ele viu, testemunhou e aprendeu, comeu, se fartou da própria mesa que o Senhor estava. Judas foi comissionado pelo próprio Jesus a ensinar a palavra, a realizar milagres, a expulsar demônios. Jesus deu autoridade para que isso acontecesse através de Judas, mesmo Judas não sendo ainda lavado e remido por Cristo, pela palavra de Cristo. E Jesus concedeu isso. E isso implica para nós que nós devamos refletir sobre nossas ações. Não é o fato de nos levantarmos para ensinar, para ministrar, para cantar, para fazer qualquer coisa. Isso não nos dá a garantia de que somos verdadeiramente salvos. Que estamos diretamente íntimos e com comunhão plena com Cristo. Isto não é garantia de nada, porque Judas viu, viveu, experimentou, provou, realizou coisas que hoje não fazemos. E isso não deu a ele a capacidade e a dignidade de ser alcançado pela graça, pela palavra remidora do Senhor Jesus. E isso para nós serve de exemplo, para que nós não confiamos naquilo que nós realizamos. Porque muitas das vezes podemos confiar na força do nosso braço. Eu faço. Se não fosse de Deus, eu não estaria fazendo. Se não fosse da vontade de Deus, eu não estaria realizando, servindo, fazendo isso e aquilo outro. Mas lembre-se da palavra que Jesus disse aos seus. Mesmo que você vá diante de Deus e diga, mas Senhor, eu realizei, eu fiz, eu orei, eu expulsei demônios, eu realizei obras em teu nome. E mesmo assim o Senhor pode olhar para nós e nos acusar dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não são os nossos atos que representam e dignificam o nosso lugar em Cristo. Somos apenas hipócritas, se assim o fizermos. Mas é a nossa relação, a nossa intimidade com o Senhor que nos garante a certeza da nossa salvação. Certo? Até então, compreendido até aqui, pois pronto. Após ser anunciado o traidor, vimos que Satanás entra em Judas, e Jesus diretamente disse a ele, o que pretendes a fazer, faça-o depressa. Isso é relatado aqui para que nós entendamos que não é os judeus, os líderes religiosos, não é nem mesmo Satanás
que teve o poder de fazer com que Jesus fosse morto. É pelo contrário, pela sua sabedoria, pela sua soberania e por aquilo que havia sido determinado pela Trindade antes da fundação de todas as coisas, que aconteceu o que aconteceu. Era necessário? Era, porque sangue de animais, de bois, de bodes, de carneiro, não seriam suficientes para aplacar, para satisfazer a ira de Deus por causa do nosso pecado. Não foi ninguém menos que o próprio Deus necessário para vir ao mundo, encarnar e se entregar como sacrifício puro, genuíno e verdadeiro em favor dos nossos pecados. E com isso, ele sai, Judas sai, vai fazer aquilo que havia sido determinado. E agora, voltando-se novamente para os discípulos, né? Jesus anuncia que vai ser traído. Isso é revelado, mesmo que eles não compreendam naquela exata cena em si. Mas Jesus agora volta. E quando volta a atenção para os seus discípulos, ele diz assim, que agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. O ato de Judas sair, o ato de Judas entregar a Cristo, trair a Cristo e trazer, ele mesmo trazer as pessoas que viriam para aprender a Cristo, isso sim ainda implica em glorificação, tanto a Cristo como uma glorificação direta ao Pai. Lembre-se, a obra de Cristo ela é consumada na cruz. Era necessário que isso acontecesse. E agora, cada vez mais perto, não seria mais questão de semanas, de dias, mas questão de horas para que isso de fato acontecesse. E quando isso acontecer, de fato, o Filho do Homem é glorificado, o Pai também é glorificado através do Filho. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificá-lo-á imediatamente. Não é uma coisa que irá, mas no ato exato será essa glorificação. Filhinhos, né? Uma forma carinhosa de atender aos seus discípulos, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mais uma vez, Jesus agora prepara os seus discípulos para o que acontecerá nas horas seguintes. Ele entende, compreende, ele sabe que o seu fim está se aproximando, o ápice do seu ministério está para ser consumado. E com isso ele começa a confortar os discípulos. Mas, Poliana, como é que você vai confortar alguém dizendo que vai morrer? Né? Em que situação eu chegar para você e dizer assim, olha, eu vou morrer? Talvez não para todos, mas para minha mãe, se eu disser assim, mãe, eu vou morrer. Mãe vai chorar desesperadamente, né, mãe? Eu acredito, né, mãe? Eu acredito nessa realidade, né? Minha mãe, pelo menos, eu tenho a angústia da antecipação. Eu creio nessa realidade, né? Ela irá se comover, ela irá se dizer, mas como? Por quê? Por que você vai morrer? Como isso vai acontecer? Provavelmente o mesmo desespero deve ter acometido os discípulos nessa mesma ocasião. Se você prestar atenção, Jesus vai ensinar. Não é que ele vai ensinar algo novo, mas ele vai trazer a realidade de algo que é perdido para o povo de Deus, principalmente para aqueles que foram separados por ele. Mas os discípulos, eles não vão estar tão atentos a esse mandamento, porque eles vão estar preocupados nesse fato. Mas um ponto por cada vez. Jesus anuncia que está para ir, e o lugar que ele iria, os seus discípulos, aqueles mais chegados, não poderão ir. Aí ele acrescenta, novo mandamento eu vos dou, né? Jesus comunica aos discípulos a mais dolorosa notícia que eles poderiam ouvir. Ele partirá e eles não poderão acompanhá-lo. Em seguida, ele dá-lhes um novo mandamento, tratando-se de um tema-chave, que vai ser o ensinamento de Jesus daqui por diante. Guarde bem esse mandamento. Tá? Guarde bem esse mandamento no coração e na mente de vocês. Que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês também devem se amar. Vocês devem amar uns aos outros.
Esse mandamento é estranho para vocês? Ninguém nunca ouviu falar na sua vida, até o presente momento, desse mandamento? É um mandamento novo? Não? Quem aqui é neófito na fé, novo na fé? Então, todo mundo aqui já ouviu, não é? E esse ensinamento, meus irmãos, ele é simples o suficiente para que qualquer criança possa ouvir, conhecer e apreciar, como também ele é profundo o suficiente para todos aqueles cristãos mais maduros com relação a crianças, aqueles mais maduros, para que se constranjam com o fato de que este mandamento, ele não é vivido nem aplicado nos dias de hoje. Essa é a realidade desse mandamento. Ele não é um mandamento novo. Ninguém aqui foi pego de surpresa quando Jesus disse que isso deveria acontecer. Este mandamento, inclusive, não pode ser significado como um acréscimo que Jesus faz aos 10 mandamentos que é dado por Deus, por meio de Moisés, ao seu povo. Não é que agora Cristo está dizendo que tem um 11º mandamento. Pelo contrário, ele faz uma suma, um resumo do que os 10 mandamentos significam. Amar ao próximo como a si mesmo não era um mandamento novo, mas é uma prescrição da lei, que o povo se perdeu nesse conhecimento. Qual a verdadeira sabedoria, qual a verdadeira lei que nós devemos aplicar? Jesus, nos evangelhos sinóticos, deixa isso bem claro, que devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse mandamento já havia sido dito pelo próprio Jesus, como também pelo próprio Deus na sua palavra, na sua aliança, que ainda estava vigente. A aliança mosaica ordenou 2 mandamentos de amor. Em 1 Deuteronômio 6:5, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar a Deus, ele implica amarmos com tudo aquilo que nós somos. Não é amar apenas de boca, eu vir aqui e declarar que amo. Não é apenas declarar com entendimento, eu sei o que Deus fez por mim, por isso eu amo. Também não é um amor que é circunstancial. Quando eu estou bem, eu amo. Quando eu não estou bem, eu fico com raiva de Deus, porque tudo aquilo que está me acontecendo é permissão do Senhor. Então, por que Ele está fazendo isso comigo? Isso não é amor, certo? Mas isso envolve tudo que compete a nós. Entendimento, coração e tudo que nós somos. Por completo, implica esse amor. Também, a lei ordenava que não devêssemos procurar vingança, nem guardar rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. E para retificar ainda tudo, Deus diz: eu sou o Senhor. Quem está ordenando isso não é ninguém menos que o próprio Criador de todas as coisas, o próprio Senhor das suas vidas, que lhe resgatou, lhe tirou da escravidão do pecado e agora lhe dá uma nova realidade de vida. Quem garante, quem determina isso é o próprio Deus. Com isso, o que nós entendemos? Não é quando eu quero, não é como eu posso, não é como eu sei. É como Deus exige de mim. Eu não vou amar o meu próximo conforme as circunstâncias. Eu amo porque ele me ama, eu vou retribuir esse amor, como se fosse uma troca. Ele me ajudou, eu vou ajudar ele também amando. Não é assim. O amor que Cristo nos ensina a amar e que Deus, desde o princípio, nos exige amar, é um amor acima das circunstâncias e um amor sacrificial. Um mandamento que é bem claro, que o próprio Senhor Jesus nos dá nos evangelhos, é que bem-aventurado é dar do que receber. O nosso amor, ele deve ser, apesar daquilo que você pode me retribuir. Eu devo amar você e você deve me amar, apesar de quem eu sou e de como eu me comporto. Porque, lembre-se, ainda somos pecadores.
Por mais que a graça tenha nos alcançado, esse processo de purificação e santificação é diário. Ainda nós não somos como deveríamos ser. E isso só será manifesto na glória. Isso só será real, pleno para nós na glória. Eu posso errar, eu posso pecar contra você. E o fato de eu pecar e errar contra você, não é motivo nem justificativa, conforme Deus nos ensina, a deixar de lado ou não querer amar. Porque Cristo é o exemplo máximo que nós temos. Cristo nos amou, mesmo ainda sem nós conhecermos, nem mesmo sem amá-lo verdadeiramente, Cristo nos amou. É essa realidade ao qual o amor que nós somos chamados. Não é sentimento, meus irmãos. Amor é ação. É eu estar disposto a abrir mão do meu ego, do meu orgulho, da minha arrogância, da minha ignorância. Eu abrir mão de quem eu sou para me fazer gastar-se em favor do outro. Ninguém pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Você não ama nem a Deus, muito menos o seu próximo. Você ama a você mesmo. É isso que a palavra joga na nossa cara. Nós amamos a nós mesmos. Essa é a realidade. Porém, para que possamos amar como Jesus nos ensina, é necessário fazer algo. Que é o quê? Tomar a nossa cruz. É morrer cotidianamente para nós mesmos. E entender que a nossa vida, ela deve ser levada em conta e gasta em favor de Deus e do próximo. Não é buscando satisfazer as minhas próprias vontades. Quem faz isso são pessoas que não conhecem a Deus. E se agimos dessa forma, estamos replicando o ensino do mundo. E não que de fato somos conhecedores de Deus e da sua palavra. E que nem de fato somos alcançados por ela, pela sua infinita graça. Se você quer conhecer a intensidade desse amor, primeiro precisamos reconhecer o impacto do pecado da nossa vida. Eu preciso reconhecer primeiramente quem eu sou, o pecado que habita em mim e quanto ele é malífico. Só assim, compreendendo, é que eu vou entender a máxima que é o amor de Cristo. Quando eu entendo a máxima do que era o amor de Cristo, eu então vou entender que ele é pesado demais para eu fazer por mim mesmo. Quando eu entendo o amor de Cristo, eu entendo o quão impactante e quão profundo esse amor é, se comparado ao amor que eu expresso e digo ter. Vocês estão compreendendo essa minha fala aqui? Eu conhecendo o meu pecado, eu reconhecendo o que eu sou, eu vou então passar a entender o amor de Cristo por mim. Quando eu entendo o amor de Cristo por mim, eu entendo o quão ele é alto, acima do entendimento do amor que eu tenho. Ele não se compara ao amor dos homens. Ele é maior, ele é sublime, ele é intenso, ele é perfeito, ele é profundo. E isso me dá como base para entender o meu tipo de amor. O quão relevante e o quão profundo o amor de Deus é. E quando eu entendo o quão grande o amor de Deus, essa expressão de amor que Deus tem e que Ele pede que nós sejamos e tenhamos, aí sim, é que eu vou ter a capacidade de fazer, porque eu reconheço que não é por mim mesmo. É pelo amor que habita em mim. É que sou capaz de realizar tamanha obra. Compreendidos até aqui? Posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Diante dessa realidade, nós entendemos uma coisa só. Não há ninguém fora de Cristo, que possa dizer assim: eu amo verdadeiramente como Cristo me ensinou a amar. Não há. Em que sentido, Poliana? Esse é um novo mandamento. Cristo diz: novo mandamento vos dou. Mas nós vimos que isso já estava presente na realidade do povo. Isso não é uma novidade. O povo ouviu, a lei, isso foi dado por meio da lei. O povo sabia sobre essa realidade. Mas em que sentido, então, esse é um novo mandamento?
ele é um novo mandamento mediante ao exemplo que é dado. Cristo diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Qual é o modelo? Assim como eu vos amei. Não é como você ama, não é como você entende o amor, e nem como você pode aplicar esse amor, mas vocês devem amar como eu amei vocês. Meus irmãos, se eu for fazer uma lista da forma como Deus nos ama, a gente chora desesperado porque a gente está tão longe dessa realidade. Estamos longe, além a quem? Nem o fio do cabelo da nossa cabeça se compara à realidade da forma como Jesus nos ensina a amar. Só para citar, e aqui vocês já conhecem muito bem, o amor de Deus, o exemplo que Jesus nos dá é o ponto de ele se humilhar. Não levar em conta que ele é, mas se colocar no lugar de servo para nos dar exemplo. O próprio ato de lavar os pés é um exemplo de amor de Cristo para com o seu povo. Os homens, os discípulos, eu e você, nós não temos constrangimento nenhum de chegar diante dos pés de Jesus e lavar. Eu tenho certeza que os discípulos, eles teriam capacidade suficiente de tomar a posição de Cristo, mas lavar somente os pés de Cristo. Mas ele ainda humilha mais a arrogância dos discípulos. Eu falo humilha porque, de fato, o amor de Cristo nos constrange e nos humilha, ao ponto de que ele não queria ser servido. Ele deixou o seu lugar, tirou a sua túnica, se despiu, se vestiu como um servo, e ele mesmo, aquele a quem nós, como João Batista disse, não era digno de desatar as suas sandálias, ele desata as nossas e lava os nossos pés. Nós teríamos a capacidade de lavar os pés de Jesus, mas nós não temos a capacidade de lavar os pés do meu irmão, do nosso irmão. Eu posso me levantar e dizer, eu te amo, Jesus. Mas se eu não amar o meu irmão, esse amor que eu declaro aqui, ele é nulo, ele é vão, ele é hipócrita. E Cristo, pelo simples ato de lavar os pés dos seus discípulos, ele é um exemplo. Um exemplo para nós. Assim nos comportar perante o nosso irmão. Tá? Ele é para nós exemplo. Este é um novo mandamento, porque não tem como base aquilo que eu compreendo, nem aquilo que eu entendo, e nem na forma como eu faço, mas sim como Cristo nos ensinou, como Cristo viveu e vive ainda essa realidade. Ele nos amar, sem levar em consideração quem Ele é. Meus irmãos, Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele criou, formou, estava lá. Através da sua palavra, todas as coisas que para nós são visíveis, Ele estava lá. Ele fez. E veja de onde Ele saiu e como Ele se apresentou. Aí a gente, muitas vezes, pelo nosso comportamento, a gente não pode ter um estudinho a mais que a gente já se comporta como superior. A gente não pode ter um serviço diferente dentro do ministério, em cooperação para o crescimento do corpo, a edificação do corpo, porque a gente já se acha melhor e quer subjugar os outros. Eu sei demais. Eu falo demais. Eu canto demais. Eu sirvo. Ninguém serve como eu sirvo. Ninguém arruma essas cadeiras do jeito que eu arrumo. Elas são milimetricamente medidas. Eu trago até uma régua, uma trena para medir o espaço entre elas. Ninguém faz isso. Ninguém lava um banheiro como eu lavo. Ninguém serve na cantina da forma como eu sirvo. Ninguém recebe da forma como eu recebo. Ninguém dá a paz com tanta alegria da forma como eu dou paz. Cristo é o único exemplo a quem nós devemos servir, entender e seguir esse amor. Que
nós amemos com base da forma como Cristo nos ama e nos amou ao ponto de se entregar. Este também é um novo mandamento no sentido pela sua exigência. Jesus não requer isso de uma forma, aqueles que são meus discípulos, eles devem a todo custo, não vou nem usar deve, eles precisam se esforçar, né? Eles têm que entender, né? Como você tem que fazer o máximo, né? Você dá o seu melhor. Não. Ele é, pela sua exigência, para que nós amemos uns aos outros. Também vos amei uns aos outros. Também vos amei. Essa ideia dessa exigência não é de todo jeito, não é de como eu fui, vocês devem amar e que vocês devem fazer isso também uns para com os outros. Não é para aqueles que eu escolho, não é para aqueles que estão mais próximos a mim, não é para aqueles para quem eu tenho um carinho especial, para aqueles que eu sei que se eu ligar de madrugada vai me atender e vai orar comigo. Não é para todos, é para com todos. Não é selecionado, é para com todos. A exigência desse amor, ele deve abranger a todos os demais. Não somente como eu quero, como eu penso, da forma e a quem eu quero amar. Mas ele deve ser estendido a todos. Poliana, mas é difícil. É difícil. Por quê? Porque precisamos morrer. E nós ainda não estamos morrendo o suficiente. A gente toma a cruz, acha pesada demais e acha que aquilo é o suficiente. Mas é tomar a cruz e morrer. Poliana, dói você amar alguém que lhe ofende. Dói. Ninguém aqui está levantando o contexto de quem sente mais ou sente menos a dor, não. A incompreensão, você se sentir rejeitado, você se sentir excluído. Ninguém está questionando isso aqui, não, porque a gente sabe que dói. Porque, em certa medida, todos nós aqui, em um certo momento, já fomos rejeitados. E a gente sabe a dor que isso causa. Mas a expressão maior é aquilo que eu já citei aqui para vocês. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é como eu recebo, mas é como eu dou esse amor. Por que eu devo amar e dar sem medidas e sem reservas? Porque o próprio Cristo, que é o meu Senhor e o meu modelo, me amou e se deu sem reservas. A gente imita o que é bom. A gente imita o que é bom. Mas também imitamos o que é mal. Aí a gente se apega mais ao que é mal. Por quê? Porque o mal favorece o nosso ego. Favorece a nossa carne. É difícil eu amar alguém sabendo que aquela pessoa fala de mim pelas costas. É difícil eu amar alguém sabendo que aquela pessoa não tem o mesmo amor por mim. Mas no fim das contas, Deus requerirá de nós todas as nossas ações. Se fulano não ama você, Deus requerirá isso das mãos dele. Mas mais importante ainda é como você se comporta diante das adversidades, das tribulações. Se ele não me ama, tudo bem, que Deus o conserte, que Deus traga misericórdia para com a vida dele. Mas a mim é cabível amar ele sem medidas e sem reservas. Aí quando isso acontece, quando a gente sabe de ninguém que gosta da gente, que falou mal da gente, que está assim, assim, assado, aí a gente se ira, se retranca, aí a gente não quer dar a paz, não quer vir à igreja porque lá só tem hipócrita, aí olha para você mesmo no espelho e se reconheça como um. Porque é fácil eu falar do outro. Difícil é reconhecer o meu pecado e dar nome a ele. Ao meu pecado eu chamo, não, é santidade. Santidade. Que santidade seletiva é essa? Se eu faço é bom, se o outro faz não é? Que história é essa? Não existe, é novo mandamento por causa do exemplo que temos e pela ordenança que nos é dada. É amar a todos os outros. Também como nós nos amamos. E ele é também um novo mandamento pelo resultado. Jesus não está dizendo que os dons espirituais, os milagres, a ortodoxia ou o conhecimento bíblico são marcas de um verdadeiro discípulo. Você pode conhecer a Bíblia toda. Se eu pedir aqui para você recitar o Salmo 119, você recita de cima a baixo.
respeitando sinais, pontos, vírgula, ponto, você respeita, ensina tudo. Você pode ser um mestre na casa do Senhor. Deus pode lhe levantar aqui e falar em profecias, derramar dos dons espirituais, mas se eu não tiver amor, isso é vão. Um texto que para mim revela muito de quem nós deveríamos ser e quebra nossas pernas por quem nós não somos, é Hebreus 13. Nossa, leia Hebreus 13. Para você entender o que é amor. O que é amor. Nisso, Cristo está explicando estas coisas. Não é os dons, milagres, ortodoxia, conhecimento que trazem, que revelam que nós somos verdadeiramente cristãos. O próprio João, em sua carta, depois que foi de fato iluminado pelo Espírito Santo e compreendeu essa verdade, vai dizer que sem amor, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você não é discípulo de Cristo. Porque o que marca verdadeiramente o discípulo é o amor. É o amor. Minha irmã, deixa eu pedir só para tu falar. Né? É porque como tem transmissão, aí as pessoas não... Obrigada. Esse amor de Deus por nós é tão grande, tão soberano, que quando a gente começa a amar o outro, apesar de todas as circunstâncias, como você citou, a gente conhece, se enche dele. Ele transborda em nós a tal ponto de nós nos transformarmos completamente. Isso aconteceu comigo. Amém. Por experiência própria. Hoje eu sou nova criatura, sou transformada, porque eu comecei a amar o outro independente. Quando a gente... tem aquele ditado que diz... Muitas vezes, quando a gente acha que está fazendo bem ao outro, a gente só está fazendo ao outro. Mas, na verdade, a gente está fazendo mais a nós mesmos do que o outro. Uhum. Quando a gente conhece esse amor transborda na gente e a gente fica mais íntimo ainda. O Espírito Santo nos envolve e é transformador, transforma. Por isso que eu digo, tem que começar de nós. Quando a gente começa da gente... Aí sim a gente vê a obra acontecer. Amém. Com relação a este mandamento. Obrigada. Com relação a este mandamento, mais uma vez é refletido, mais uma vez é repetido aqui. Não é um mandamento novo, porque todos vocês já conhecem. Todos nós já conhecemos esse mandamento. Ele se torna novo a partir destes pontos que foram supracitados. Ele é novo pelo seu exemplo. Assim como Deus nos amou, Jesus nos amou, devemos amar também. Pela sua exigência, exigido que nós amemos uns aos outros. Não é uma suposição ou uma oportunidade quando acontecer, mas isso deve acontecer de forma integral e real. E ele é também pelo resultado. Ele é uma expressão, é uma característica, como a irmã aqui falou. Ele deve ser uma realidade vivida e experimentada. Se eu recebi e provei verdadeiramente o amor de Deus, Deus me capacita a fazer isso pelo próximo. Lembre que o pecado lá no Éden, ele não manchou apenas a nossa relação para com Deus. Ele manchou também a relação para com o outro. Lembre que quando os olhos de Adão e Eva foram abertos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam um do outro, porque reconheceram a sua nudez. E isso é uma forma de ser manchado o relacionamento. E isso se torna mais claro quando Deus vai ao encontro deles e confronta. O que passa a acontecer? Um passa a julgar o outro, a condenar o outro. Quando é exigido de Adão a resposta porque ele fez, Adão vai e culpa a mulher. Culpa a mulher e culpa a Deus, né? Foi a mulher que tu me destes, né? Foi tu que me deu. Então, o culpado é o Senhor por ela ter feito isso. Veja, mancha a relação de Deus como também o do homem. Ele não se reconhece como pecador. Ele não entende que o pecado dele foi gravíssimo.
mas ele coloca a responsabilidade dele nos outros. Da mesma forma como muitas vezes nós nos comportamos. O outro pode até nos causar mal, mas isso não nos justifica diante de Deus daquilo que é exigido de nós. Não existe justificativa diante dos nossos atos com relação ao nosso próximo, porque também vos ameis uns aos outros. Tá? O nosso pecado, ele mancha o nosso relacionamento com Deus, como também com os homens, com os outros. Por isso que Cristo é enfático, a palavra de Deus é enfática, tanto no Antigo como no Novo. Amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu coração, e esse amor reflete também para com os outros. Por quê? Porque nós não somos dignos. Cristo nos amou sem merecermos. Porque eu, na minha ignorância, na minha insignificância, acho que o outro me deve alguma coisa. Devem amor uns aos outros. Essa é a realidade. Cristo continua dizendo que nisto serão conhecidos todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. É se você tiver um diploma, é se você tiver um título de teólogo, se você fizer seminário, se você manifestar dons espirituais, você falar em língua dos anjos, dos homens, é se você servir, ter um cargo ministerial. O amor é revelado se amarmos uns aos outros. Nisso, não somente os nossos irmãos em Cristo reconhecerão que de fato somos, como isso será de testemunho para o mundo. Lá fora, vocês amam verdadeiramente a Deus, porque isso é refletido nas ações de vocês. Tertuliano, pai da igreja do século II, ele dizia isso abertamente da igreja que ele vivenciou. Ele declarava que olha como os irmãos verdadeiramente se amam. Eles verdadeiramente temem e amam a Cristo pela forma como é visível como eles amam. Aí o que acontece? Nós estamos dando um testemunho pífio. Tanto para os irmãos como quem está lá fora. Por quê? Porque ainda nós não morremos para nós mesmos. Aí quando o mundo olha para nós, as primeiras coisas, é só você discutir um pouco com alguém, não é nem discussão, mas você debater um pouco com alguém, uma das acusações que eles jogam para nós é o seguinte: nem vocês mesmos se entendem. Porque há tantas divisões no meio de vocês. Vocês nem são capazes de amar a vocês mesmos. Que exemplo vocês estão querendo de nós que amemos? Se entre vocês qualquer coisinha é motivo de distanciamento, de quebra, de divisão. Muitas vezes é isso que é refletido. Aí mancha o corpo de Cristo e mancha a cabeça que é Cristo. E seremos cobrados pelas nossas ações. Diante dessa realidade, como eu já havia citado para vocês, Jesus está dando aqui um ensinamento, né? Ele vai partir, é necessário que ele tenha esse cuidado com os seus discípulos, ele não vai estar mais presente. Então, quando ele partir, aquele grupo escolhido tem uma missão, isso será revelado. Porém, diante dessa realidade, eles não prestam atenção, os discípulos aqui, presentes nesse relato de João, eles não estão muito interessados em aprender sobre isso, esse mandamento, né? Eles estão mais interessados em saber para onde Jesus vai, que eles não podem ir. Jesus está lá todo empolgadão, ensinando, aí Pedro vem e quebra, né? Espera aí, Senhor, antes de tu dar, né? Antes de tu nos quebrar no meio, mas pelo menos me explica, para onde é que tu vai que a gente não pode ir, né? Ele quebra o entendimento de Jesus aqui. Simão, muito como de nós, né? Senhor, se os outros são lentos para responder ou falar alguma coisa, Simão é aquele que tem atitude, né? Simão é o primeiro da frente, aquele ousado, né? Não, Senhor, para onde tu vai? Senhor, para onde vais? Por enquanto a gente não quer saber do novo mandamento, a gente quer saber para onde você vai, Senhor. Aí Jesus vai e responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Mais tarde, porém, é que vocês me seguirão.
Prestem atenção, Jesus está falando o que vai acontecer, ele será traído, os discípulos estão lá, né? Eita, Jesus, quem tem coragem de trair Jesus aqui do nosso meio? Aí ele é revelado e os discípulos ficam, né, boiando na água, sem entender. Viram que Jesus apontou, mas o próprio texto vai dizer que eles não compreenderam, fizeram outro entendimento acerca das palavras de Jesus. Tem um traidor entre nós e agora Jesus vai sair, vai-se embora e a gente não vai poder estar. Peraí, Jesus, a gente abandonou a nossa vida, a gente largou tudo o que tinha, fomos expostos a serem mortos, assim como o Senhor está sendo perseguido. E somos expostos a viver uma realidade que nós não queríamos viver, não. A gente queria a libertação de Israel, de Jerusalém, mas o Senhor nos chama para uma realidade diferente, e agora o Senhor está dizendo que vai deixar a gente, que a gente vai ficar sozinho. Eu vou ficar órfão, depois de tudo que eu fiz pelo Senhor. Essa é a pergunta de Pedro. E muito menos seria a nossa, né? Peraí, Jesus, eu deixei a minha vida, larguei tudo e o Senhor vai me deixar? Peraí, não é assim não, vamos com calma. Jesus vai e responde: para onde vou? Vocês não podem me seguir agora. Vocês não podem. Por que não podem? Porque eles não podem seguir. Porque este é um ato designado para o próprio Cristo. Pedro não poderia seguir a Jesus e morrer junto de Jesus, porque isso não era cabível a ele. Era necessário, nesse momento oportuno, que Cristo assim o fizesse. E Cristo deveria tomar a sua cruz, seguir o seu caminho sozinho. Ele deveria fazer isso sozinho. Por isso que ele não pode ir agora. Mas tenha calma, Pedro, você quer me seguir? Você quer ir para onde eu estou? Tenha calma que o seu tempo vai chegar. Primeiro eu preciso ir, mas o seu vai chegar, tenha calma. Só que ele não está muito interessado nessa resposta de Jesus, não. Ele tem mais perguntas. Ele quer que as suas dúvidas sejam sanadas imediatamente. Aí replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Senhor, mas eu quero ir. Por que eu não posso ir com o Senhor agora? Mesmo que no contexto os discípulos ainda são lentos em entender o propósito e o ministério de Cristo, em certa medida, Pedro entendia o contexto daquela fala. Se Jesus vai seguir sozinho, então ele vai estar indefeso. Não vai ter ninguém para estar com ele. Ele vai estar sozinho. Há um grupo que está pretendendo lá fora, tramando, prender Jesus e matar. Jesus sozinho é um alvo lá solto, fácil, para que ele seja capturado. Mas não, eu vou, porque se for possível, se for necessário, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Ele está dizendo: eu preciso ir porque o Senhor vai estar só, mas eu contigo, o Senhor não vai ser morto, porque eu vou morrer no seu lugar, né? Eu tomo a vez, eu morro, mas o Senhor fica livre. Aí há aqui uma ironia. A beleza do texto bíblico é porque há diversas ironias. Muitas vezes elas são compreensíveis assim, na nossa tradução, mas às vezes, para você compreender a ironia que está no texto, você precisa ir para o texto no original. Mas aqui, nesse conhecimento que nós estamos tendo, dá para entender a certa ironia. Porque Jesus diz assim: tu darás a vida por mim. Eu preciso ir para que você tenha vida. Eu estou indo sozinho para aquele lugar para que você seja capaz de ter acesso direto ao meu Pai, assim como eu tenho. Como é que você diz: você dará a vida por mim? Isso não é possível, porque sou eu o único capaz de conceder vida a você. A minha vida não depende de você. Aí ele ainda ele coloca Pedro na revelação de quem Pedro é, de verdade.
Pedro, ele não estaria mentindo se ele disse, como ele disse, não é que isso seja uma mentira da parte de Pedro, que ele é capaz de dar a própria vida. Ele ama a Cristo. Ele não ama com todo entendimento, com toda a clareza, mas ele é capaz de amar. Porém, esse ato não é possível porque há uma situação por trás e ainda mais há aquilo que é revelado no coração de Pedro. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E o que é exposto aqui do coração de Pedro? A autoconfiança que ele tem. Quando Pedro, diante da história, e Jesus onisciente e sabendo de todas as coisas, Jesus já sabia que Pedro negaria. Porém, Jesus vai e confronta ele com a realidade do seu coração. Você se confia no seu braço, mas diante da prova, você não é forte o suficiente. Quando for exigido de você o reconhecimento de ser meu seguidor, você fugirá. Porque você temerá mais a sua vida do que você amará a minha. Então, por isso que ele não é capaz, e nenhum de nós seremos capazes de dar a vida por Jesus. Porque muitas das vezes as nossas ações, elas são motivadas pelo ímpeto, pela emoção. Ai, Jesus não pode ir só. Se ele for, ele vai morrer. Mas eu tenho que ir, porque senão, em vez de ele morrer, eu tomo o lugar dele. Às vezes nós agimos de forma impetuosa, de forma no calor das emoções. Mas Cristo vai e repreende e chama a atenção de Pedro e a nossa também, para que as nossas ações elas não sejam voltadas pelo ímpeto, pela expressão do sentimentalismo que muitas vezes nós estamos envolvidos. Mas a nossa vida e conduta ela deve ser baseada naquilo que é real, naquilo que é entendível e compreendido, na questão de que eu, por mim mesmo, não tenho força nem capacidade de nada. Eu posso falar, mas na hora minhas pernas podem bater e eu correr, dar meia volta e correr. Eu posso tomar a frente, mas no fim das coisas, não gostei. Somos muitas vezes tomados pelo esse ímpeto e Cristo chama a atenção. O seu coração é enganoso. Você está confiando naquilo que você acha que você sente que é real. Mas no fim das contas você me negará 3 vezes. Então o que você sente não é verdadeiro. O que você sente é sentimentalismo. Que uma hora vem e uma hora vai. Isso é bem claro? Eu falo no contexto de quem eu vivo, né? Eu sou mãe. Tem hora que meus filhos estão me comendo juízo. Tem hora que a raiva sobe, e se eu não tiver o domínio do Espírito Santo, às vezes eu posso até cometer alguma coisa que eu vá me arrepender depois. Mas passados 5 minutos que a raiva passa, a gente está dando beijinho, carinho, vem cá, meu amor, vem cá, maninha. As nossas emoções, elas são voláteis, elas flutuam, vão de 0 a 100 em questão de minutos e desce de 100 a 0 em questão de minutos, segundos também. E Cristo está exortando tanto a Pedro como também a nós a não vivermos baseados com nossas próprias emoções. Mas precisamos ser baseados naquilo que é real, naquilo que nos é dado, próprio Cristo, tá? Ele nega então 3 vezes. Eu vou deixar um comentário para esse galo cantar 3 vezes quando a gente estiver no relato em si, tá certo? Mas há algumas aplicações aqui também. Aí, diante dessa relação, nós vimos 2 tipos de discípulo. Judas e nós vimos Pedro, né? Aí eu pergunto a vocês, já que a gente viu sobre esses dois personagens, não, essas 2 pessoas. Qual a diferença entre Judas, que traiu Jesus, e Pedro, que negou Jesus? Aí, isso aí eu quero que vocês respondam. Não precisa pensar muito não, viu? Não precisa dar uma resposta teológica, não. É bem simples. Falaram aqui que é sobre o arrependimento, que Pedro teve e Judas não. A diferença é que Judas nasceu de novo.
Na verdade, Judas não nasceu de novo. Peraí, reformulando aqui, desculpa. A verdade é que Judas não nasceu de novo. Pedro, sim. O próprio Jesus já testemunhou disso. Quando Pedro pede, mais uma vez impetuoso, para ser lavado por completo, Cristo diz: vocês já foram limpos. É necessário somente lavar os pés. Trazendo a intenção de que, uma vez que fomos salvos e remidos pelo sangue de Cristo e pela palavra, não precisamos novamente aceitar Jesus quando tem um apelo. Porque isso já aconteceu de uma forma plena e eficaz. Porém, é necessário santificarmos, porque ainda andamos nesse mundo, estamos sujeitos a tentações, a revelar o nosso pé, a cair em pecado. Somos sujeitos a isso. Por isso, há necessidade de santificação. Aí, Cristo vai dizer, eu conheço vocês, sei quem foi limpo, vós está limpos, mas não todos. Certo? A diferença entre eles é que um nasceu de novo e o outro não. O pecado de Judas, ele foi premeditado. Ele premeditou no seu coração, já havia a intenção no seu coração. Versículo de número 2, já diz que no coração de Judas havia sido colocada a intenção de trair. Capítulo 3, versículo 2. Já havia essa intenção. No coração de Judas já havia esse desejo de traí-lo. E o interessante é como eu digo, como a nossa leitura da palavra de Deus é muito superficial. Porque quando a gente se detém em certos pontos, faz comparações entre as falas. Judas, no capítulo 12, ele fez um cálculo e ele julgou que o unguento por qual Maria Madalena ungiu a Jesus valia 300 denários. Um unguento, um perfume, valia 300 denários. O Deus vivo, encarnado, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus presente, a manifestação de Deus estava ali com ele, ceando, chamando de amigo. E ele vendeu por 30 moedas de prata. Veja aí a discrepância do coração de Judas. Ele amou mais o mundo. Ele amou a riqueza. Ele amou e desprezou ao verdadeiro Senhor, o verdadeiro mestre. A peça mais valiosa que em toda a sua vida ele poderia adquirir, ele tornou como nada. Desprezou. Vendeu por apenas 30 moedas de prata. E quantas vezes nós trocamos a palavra de Deus, o ensino de Deus, por pouco menos que isso? Né? Lições fundamentais para a gente finalmente concluir o capítulo 13. Tá? Estou fazendo isso porque, como demorou muito, para vocês não perderem nada e nem o fio da meada, algumas lições que esse capítulo 13 nos traz. E eu gostaria de verdade que vocês guardassem isso no coração, para que vocês pudessem meditar sobre isso. Não é porque nós estamos vendo aqui que não vai ter necessidade nenhuma de vocês verem novamente o Evangelho de João, ou que vocês já sabem tudo do Evangelho de João. A gente não sabe nada, porque a gente está só arranhando aqui. Sobre a palavra de Deus, Deus é eterno. Então não tem nem mesmo como compreendermos o seu amor, o seu sacrifício, porque ele é mais daquilo que nós podemos compreender e entender, tá? Então, quando você meditar novamente, tome para si algumas dessas lições e também para a reflexão do nosso comportamento. Diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Jesus é Deus. E ele não subjugou ser como Deus. Pelo contrário, ele serviu e serviu com humildade. Não se arrogou de direito nenhum. Foi quem ele foi e quem é. Diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante. Não pense que você, por ser salvo e remido e lavado pelo sangue de Cristo, que todas as suas ações, né, representam a vontade de Deus. Não, precisamos de purificação, precisamos estar diante daquele que sempre lavará os nossos pés. Da mesma forma como ele nos lavou,
por inteiro, ele é suficiente ainda para lavar e nos purificar de toda a maldade. Então, diante deste mundo em que nós vivemos, precisamos buscar santidade todos os dias, todos os momentos, porque é necessário para nós essa purificação constante. Diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Como o mundo ensina, seja para ser alguém, tenha para que você possa ter uma voz, seja alguém com títulos, com dinheiro, para que você tenha alguma importância e relevância. No reino de Deus, Cristo nos ensina que aquele que é maior servirá. Né? Devemos tomar esse papel. A verdadeira felicidade para nós, que é real e presente no reino de Deus, é aquele que serve e não aquele que se propõe a ser servido. Diante da eternidade e do destino da nossa alma, precisamos vigiar para não cair no abismo da hipocrisia. Não ache que por você estar fazendo alguma coisa, você é. Precisamos estar constantemente na presença de Deus, pedindo: Senhor, sonda o nosso coração e revela o mal que ainda está nele. Revela, Senhor, para que possamos nos arrepender e para que possamos viver conforme a Tua boa vontade e para o louvor da Tua glória. Diante dos desafios da obra que elas virão, devemos amar uns aos outros. Não importa o que aconteça, é dever nosso amar uns aos outros. É o que eu devo a você. Amor. Eu devo a você, a cada um de vocês, amor. É o meu dever, é o nosso dever para com o próximo. E diante das provas da caminhada, devemos depender totalmente do Senhor. Não sejamos como Pedro, dependentes da nossa força, do nosso braço, das nossas emoções, achando que somos, quando na verdade não temos nada. Tudo que temos, somos, possuímos, o ar que respiramos, a vida que nós vivemos, é dependente exclusivamente do Senhor. É Ele que nos concede, da mesma forma como é Ele que tira, conforme a sua boa vontade. Amém? Concluímos o capítulo 13. Vamos agora para o capítulo 14. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo que gostaria de declarar, de dizer, de falar? Não? Está sendo claro para vocês? Está sendo claro para vocês isso? Amém. Vamos agora para o capítulo 14. Certo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por enquanto, até aqui. Quem lê essa passagem não dá vontade de cantar? Né? A língua fica tremendo assim, né? Para soar as melodias, mas não vou poupar vocês dessa vergonha alheia. Mas, trazendo a realidade, continuamos ainda no mesmo contexto, no mesmo lugar. Ninguém saiu, com exceção de Judas,
né? Ninguém saiu do lugar. Cristo continua a falar sobre isso. E o interessante aqui, meus irmãos, é que, olhando para o contexto, os fariseus, a liderança religiosa, fora, estão tramando prender e matar Jesus. O povo recusou, os judeus recusou a palavra, né? Recusou a luz verdadeira. Cristo agora está com os seus. Cristo agora está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no seu espírito. Todavia, nessa noite das noites, um momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para os seguidores de Jesus, ao invés deles lhe darem apoio, de lhe darem um apoio emocional e espiritual, Cristo ainda é o único capaz de confortar. Mesmo ele passando por toda essa situação, mesmo ele tendo que enfrentar tudo o que ele irá enfrentar, mesmo sabendo de tudo o que irá acontecer com ele, meus irmãos, não se enganem, por mais que seja questão de determinação, escolhido desde a eternidade, Cristo se prontificou a realizar para agradar o Pai, para satisfazer a vontade do Pai, e que tudo isso culminasse na obra, na glorificação dele. Não se iludam com aquilo que Cristo enfrentaria. Lembre-se que ele ainda é homem. Ele sabe de todo o processo que ele irá enfrentar. Em seu ministério ele foi escarnecido. Ninguém lhe deu ouvido. Ele foi zombado. Escarneceram dele. E nesse momento é como se ele se sentisse só. Porque o que ele enfrentaria, ele seria mais uma vez escarnecido, cuspido, ultrajado. Ele tomaria uma cruz, levaria sozinho. Nem mesmo os discípulos, a quem ele mesmo escolheu, estariam com ele. Enfrentaria a agonia daquela cruz, seria esbofeteado, ultrajado, humilhado. Diante dessa situação, né? O mínimo, se fosse conosco, a gente queria ser o quê? Consolado, né? Meus irmãos, orem por mim. Né? A reação que nós esperaríamos. Orem por mim, meus discípulos. Filhinhos, orem por mim, pelo que eu vou passar, pelo que eu vou enfrentar. Tudo isso é por amor a Deus e também por amor a vocês. Né? Mas, pelo contrário, diante dessa situação, os discípulos se desesperam, né? Vou morrer, Cristo vai morrer, e agora o que vai ser da gente? Largamos a nossa vida, Cristo não vai estar mais conosco, seremos órfãos, tudo isso é vão. Né? Cristo repreende a Pedro, né, com as suas ações, e nesse momento, em vez de ser consolado, Cristo ainda é exemplo. Ele se doa. Ele é aquele que se levanta para confortar os seus discípulos, os seus filhos, os seus amados. Nisso, Cristo também é exemplo. Mesmo diante de tudo que ele estava sentindo, ele não subjugou nem isso. Nem isso, nem isso. Ele levou em conta. Pelo contrário, ele ainda se deu, ele ainda se doou, ele ainda se fez gastar em favor dos seus discípulos. Aí, diante dessa relação, Cristo estava lá todo pleno, ensinando sobre o novo mandamento, mas os discípulos não queriam ouvir sobre o novo mandamento, eles queriam entender porque Cristo vai, para onde vai, porque não pode ir. E quando é dito que o lugar para onde ele iria, eles não poderiam ir agora, mas só mais tarde, e Deus em sua onisciência, Cristo em sua onisciência, entendendo o coração dos seus discípulos, ele para o seu ensino e vai confortar. Ele vai confortar os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Por mais que ainda hoje, e é válido, nós muitas vezes usarmos esse versículo para confortar a pessoa que está passando por um processo de luto, por uma doença muito grave, a gente usa para confortar, nesse sentido. Cristo, primariamente, ele usa para confortar os seus.
os seus discípulos diante dessa realidade. Não se turbe o vosso coração. Elas foram primariamente dirigidas aos discípulos que estavam sob forte pressão emocional e estavam às margens de um fracasso catastrófico. Lembre-se, eles ainda não têm um pleno entendimento da obra de Cristo. Quando Cristo diz que vai partir, eles já se desesperam. Imagina quando compreenderem de fato que Cristo vai morrer. Aí que o negócio vai ficar feio para o coração e para a mente deles. Eu venho repetindo aqui, eles têm esse entendimento de que largaram a vida em prol de Cristo, em favor, para fazer com que o reino e o ministério dele avance. Eles ainda tinham em seu coração e na sua mente o entendimento de que Cristo era o Messias político que se levantaria e libertaria o povo da opressão dos romanos. Eles queriam que o Messias viesse para se tornarem ele um povo livre, politicamente. Mas Deus, em sua palavra, e o próprio Cristo vem para mostrar que não é esse tipo de liberdade que Cristo nos chamou. É uma liberdade do pecado, da escravidão do pecado. É uma liberdade da morte. A morte não terá mais domínio sobre nós, porque Cristo rompeu ela. Romperá ela. É isso que Cristo está tentando ensinar. Os discípulos ainda não entendem plenamente e por isso que eles ficam sofrendo com as revelações de Cristo. E Cristo para e vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Você consegue compreender aquele que iria passar por todas as dores, olhar para os seus discípulos que estavam sofrendo e dizer: não turbe o vosso coração? Não turbe o vosso coração. Não há motivo para temer. Porque os planos de Deus são maiores que o entendimento que vocês têm. A vontade de Deus é maior, perfeita, ela é agradável, comparada ao entendimento que eu e você temos acerca da vontade de Deus para nós. Nós nunca vamos entender, a realidade é essa. Os planos de Deus são bastante misteriosos e o próprio Isaías declara isso. Quando ora ao Senhor, porque o povo, ele estava pregando, falando da palavra de Deus e o povo não entendia, e o povo não reconhecia. E na sua oração, Isaías reconhece que é Deus que abre o entendimento aos homens. E ele pede que Deus abra, mesmo que seja um pouco, para entender os caminhos difíceis que Deus usa para a salvação. Então, isso não é compreensível a todo homem. Mas o que é necessário para nós, e o chamado de Cristo para mim e para você, como foi para os discípulos, é que nós não nos perturbemos no mais íntimo do nosso coração. Por quê? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Nem mesmo a sua morte foi designada pelos homens. Cristo voluntariamente a deu para satisfazer e cumprir a vontade do Pai. E para que eu e você estivéssemos hoje. Para que os nossos irmãos na futura geração estejam aqui também. É para essa realidade. Não turbe o vosso coração. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo está no controle de todas as coisas. Por mais que eu e você não entenda, por mais que eu e você sejamos levados por caminhos que a gente não se vê, ninguém aqui quer passar por enfermidade, ou alguém quer? Ninguém levantou a mão, então ninguém quer, né? Entendi que ninguém quer. Ninguém aqui quer passar por privação financeira. Quem aqui tem família, filhos, uma casa e quer passar por privação financeira? Quem aqui quer ir para um médico e receber uma notícia de que você está prestes a morrer? Mas isso só acontece com o povo do mundo, quem está lá fora? Isso acontece comigo e com você. Com qualquer um aqui estamos sujeitos a essa realidade. E diante dessa realidade, somos confrontados a não perturbar o nosso coração. Por quê? Porque quem está por trás da nossa vida não somos nós. Não é o dinheiro que nós recebemos. A nossa força, a nossa segurança não vem pela saúde que aparentemente nós temos. Lembre-se, um dia eu estava aqui de manhã, de noite eu já estava sendo operada. Eu não tenho controle de nada. Quanto mais você também não tem. Eu não sou especial, não, e nem vocês também. Todos estamos no mesmo barco, filhos de Deus e sujeitos a passar por qualquer tipo de provação. A questão é, diante da provação, como é que você vai se comportar?
Você vai declarar que de fato sua fé é firmada em Deus ou você vai estar confiando no seu braço? Ah, Senhor, eu queria trabalhar porque eu não queria depender de ninguém. Realmente é triste você depender dos outros. Você está sujeito aos outros lhe ajudarem, a terem a boa vontade de lhe dar algum sustento, ou de prover para você alguma coisa. Mas a sua provisão não vem destes, vem de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Quando passarmos pelas provações, meus irmãos, e Cristo nos chama a essa realidade, não tema, por mais que não seja visível aos nossos olhos, Deus está conosco, Deus está do nosso lado. E isso, provações, adversidades, escassez, lutas, o mar pode estar revolto, mas Deus está lá. Deus está lá conosco. Não turbe o vosso coração, porque por mais que eu não entenda, Deus está no controle dela. O que cabe a nós? Ter fé. Fé em Deus que sustenta a nossa vida e compreender que talvez até essas lutas e atribulações, adversidades que nós enfrentamos, seja o trabalho de Deus para moldar em nós Cristo. Seja essa a realidade. Não turbe o vosso coração, porque todas as coisas que Deus opera é para o nosso bem. Eu não sei o que é bem para mim, o que é bom para mim. Porque muitas vezes o meu coração é tentado achar que o melhor para mim é eu ter, é eu ser, é eu possuir, é eu ter crédito, é eu ter voz. Mas quando na verdade o melhor de Deus para mim é eu ter sido alcançada, meus irmãos. Amada, eu tenho certeza de que eu sou amada. Você tem essa certeza no seu coração? Você é amado, você foi lavado, você foi remido, já não há mais nenhuma condenação para mim e você em Cristo Jesus, porque a sua obra, o seu sacrifício, tudo aquilo que Ele fez, a sua palavra é eficaz, pura e eficiente para essa transformação em mim. Não há mais necessidade de eu vir à presença de Deus e sacrificar animais, porque Cristo é o sacrifício pleno e perfeito e puro, o único capaz de realizar todas estas coisas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A maneira como os discípulos eles devem acalmar os seus corações é crendo em Deus e crendo também nele, pois relaciona-se diretamente Jesus com o Pai, com o objeto dele apropriado da fé. Se você crê no Pai, creia também em mim, porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se Jesus invariavelmente fala as palavras de Deus, realiza os atos de Deus, não se deveria crer que de fato Ele é Deus? Se Ele diz a seus seguidores para que não se turbe o coração, não será porque Ele tem uma justificativa ampla e real para essa situação? Quando Ele diz não turbe o vosso coração, não é porque Ele está tentando botar pano em cima do temor dos discípulos. Olha, vamos tentar acalmar aqui os ânimos. Jesus não está tentando afagar o ego dos discípulos. Jesus está imprimindo nele uma realidade. Não turbe o seu coração. Por quê? Porque eu que garanto a estabilidade da vida de vocês. Se vocês creem no Pai, vocês creem diretamente em mim. A razão é declarada. A partida de Jesus é para o bem dos... Tocou e eu não vi? Tocou. Tocou uma vez, não foi? Ah, eu não ouvi. Mas, pronto, tocou agora a segunda. Mas deixa eu terminar. A partida de Jesus, Jesus vai... Não é porque ele vai ser preso, o plano deu errado, foi por água abaixo, as coisas saíram do controle, prenderam, mataram a Cristo. Não é por causa disso. Ele vai porque é necessário que ele vá para o nosso bem. Vocês já não estão prestando mais atenção mesmo, né? Só Ana, né? Não é como, né, Ana? Não tem como. Né? Mas vamos terminar, então, com as seguintes... Se controle, Ana, se controle. Realmente é difícil, né? Manter o controle, um monte de gente indo e voltando, tá certo? Mas prestem atenção nessas palavras. Lembre-se daquilo que foi ministrado, do capítulo 13.
E lembre-se do que Cristo está nos exortando nesta manhã, no capítulo 14. Não turbe o nosso coração. Devemos colocar e depositar a nossa confiança naquele que é maior do que nós e daquele que provê tudo o que nós temos hoje. Se você tem fôlego de vida, não é porque essa sua saúde é plena, não. É porque Deus concede ela. Se você tem um trabalho a quem você vai se dirigir todos os dias da sua vida, não é porque você é bom. É porque Deus concede essa graça a você. É Deus que lhe sustenta, provê. Se você não tem, louve a Deus, porque em nenhum momento Ele lhe deixou faltar alguma coisa. Crê somente no Senhor. Dependa somente do Senhor, porque dele provém. Nele nos movemos, nele existimos e nele nós respiramos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Te agradecemos pela porção, Senhor, que o Senhor nos concedeu de ensino, na instrução da Tua palavra. Grave, Senhor, marque a Tua palavra no nosso coração, para que nós não desviemos dela, para que ela seja, Senhor, no momento oportuno, aquilo que o Senhor concede como segurança, porque Tu és o Deus infalível. A tua palavra, Senhor, ela é eterna, ela não é variável como as palavras dos homens, mas tudo aquilo que o Senhor falou, disse, certamente o Senhor é fiel para cumprir, já se cumpriu, cumpre-se ainda hoje e ainda terá seu cumprimento final ao longo da história. Que possamos confiar e depender exclusivamente do Senhor. Livra-nos dos orgulhos, da arrogância de acharmos que por nossas próprias forças, Senhor, nós temos alguma capacidade. Tudo vem de Ti. Tudo provém de Ti, e se fazemos e realizamos, é para o louvor da Tua glória, é para que a glória retorne para Ti, ó Deus. Abençoa-nos nesta manhã, concede-nos, ó Deus, o suprimento necessário para a nossa vida. Que glórias ao Teu nome, que o Senhor não atende às nossas vontades, mas que se cumpra a Tua vontade em nossa vida. Te peço pela vida dos meus irmãos, para aqueles que têm enfrentado lutas constantes. Ó Deus, seja o socorro, seja a segurança, seja, ó Deus, a força em que eles possam ter a certeza de que, mesmo que o mar balance, o Senhor estará conosco, o Senhor não nos deixará só, nos ensina no meio da tribulação e da adversidade, nos faz Te ver, Senhor, a tempo e fora de tempo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, seja a provisão para estes. Te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus também, pela vida da minha irmã, que irá realizar uma cirurgia amanhã. Eu sei, Senhor, que a vida dela está nas Tuas mãos. Eu sei, Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E oro crendo que Tu és poderoso para atender ao meu clamor. Por isso te peço pela vida dela, que o Senhor possa abençoá-la naquela cirurgia e que, se assim for da Tua vontade, que ela tenha uma rápida recuperação para o louvor da Tua glória. Atende também aos desejos mais íntimos dos meus irmãos. Eu não conheço a todos, mas que o Senhor possa prover infinitamente, conforme a Tua boa vontade para as nossas vidas. Abençoa-nos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.